patrão rico desprezou o motorista por não saber ler, mas o testamento da esposa revelou quem realmente tinha o coração nobre. O sol ainda nem havia tocado os prédios altos da Avenida Paulista quando o carro preto, impecavelmente encerado, deslizou pela garagem do edifício de luxo. O som do motor era suave, quase respeitoso, como se soubesse que ali morava alguém importante. Ao volante, com as mãos firmes e o olhar atento, estava Josué, um homem de 50 e poucos anos, pele escura, rosto sereno e olhos que carregavam o peso de quem já tinha visto muito da vida, mas sem perder a gentileza. Josué não sabia ler, nunca teve a chance. Cresceu no interior da Bahia, filho de lavradores, e desde cedo trocou os cadernos por enxadas. Quando chegou a São Paulo, ainda jovem, foi trabalhar como ajudante de pedreiro, depois porteiro, até que, por indicação de um amigo, tornou-se motorista particular. E era bom do que fazia, discreto, pontual, educado. Sabia os caminhos da cidade como quem conhece os atalhos da alma. Mas, para alguns, isso nunca seria suficiente. Josué, você pode ser bom de volante, mas não dá para conversar com quem não sabe nem escrever o próprio nome, disse certa vez o patrão, sem sequer olhar para ele. O patrão era Alberto Lacerda, empresário do ramo de tecnologia, dono de uma startup que havia crescido rápido demais. Tinha 46 anos, era vaidoso, falava alto e usava palavras em inglês mesmo quando ninguém pedia. Vivia cercado de gente que o bajulava, mas em casa era mais frio que o mármore da cozinha. A única exceção era Helena, sua esposa. Helena era o oposto do marido. Médica voluntária, envolvida com causas sociais, tinha um sorriso que parecia abraçar. Sempre que entrava no carro, cumprimentava Josué com um bom dia sincero. Perguntava da família, oferecia café. Às vezes conversavam sobre a vida, sobre o tempo, sobre as coisas simples. Josué a admirava em silêncio, como quem contempla uma flor rara num jardim de concreto. Mas, naquela manhã, o silêncio era mais denso. Helena não estava no banco de trás. Fazia 3 dias que ela estava internada, lutando contra um câncer que havia voltado com força. Josué levava Alberto ao hospital todos os dias, mas o patrão não dizia nada durante o trajeto. Apenas mexia no celular, impaciente, como se a doença da esposa fosse um contratempo em sua agenda. A senhora Helena vai melhorar, se Deus quiser, arriscou Josué num raro momento de coragem. Alberto bufou. Deus não tem nada a ver com isso. O que ela precisa é de um tratamento decente, não de fé. Josué calou-se. Sabia que não adiantava discutir, mas no fundo sentia que havia algo errado, não com a medicina, mas com o modo como Alberto lidava com tudo. Era como se a dor da esposa não o tocasse, como se ele só estivesse esperando que tudo acabasse para poder seguir em frente, sozinho, com seus lucros e seus jantares de negócios. Naquela noite, Josué não dormiu. Ficou pensando em Helena, em como ela sempre lhe dizia para não desistir de aprender. Nunca é tarde, Josué. Um dia eu mesma vou te ensinar a ler. Mas o tempo não esperou, e agora talvez fosse tarde demais. No dia seguinte, a notícia chegou como um vento frio. Helena havia falecido. Josué estacionou o carro na frente do hospital e esperou. Alberto saiu com os olhos secos, o rosto impassível. Entrou no carro, jogou a pasta no banco e disse apenas: "Vamos." Durante o trajeto, Josué olhava pelo retrovisor, tentando encontrar algum traço de dor no rosto do patrão. Mas tudo que viu foi pressa. Pressa para resolver o velório, para assinar papéis, para voltar à rotina. Naquela noite, Josué chorou sozinho, sentado na cozinha de sua casa simples, com a foto de Helena na memória. Sentia que havia perdido alguém da família. E, de certo modo, tinha mesmo. O velório foi discreto, como Helena queria. Poucos amigos, alguns colegas de trabalho e Josué, que ficou num canto, em silêncio. O patrão fez o discurso breve, protocolar, e saiu antes do fim. Disse que tinha uma reunião importante no dia seguinte. Mas o que ninguém sabia era que Helena havia deixado algo a mais do que lembranças. Um testamento. E nele, um segredo que mudaria tudo. E que começaria a ser revelado no dia seguinte, quando o advogado da família
ligou para Josué, pedindo que ele comparecesse ao escritório. "O que eu tenho a ver com isso, doutor?" perguntou Josué confuso. "A senhora Helena deixou instruções muito claras. O senhor precisa estar presente. Ela fez questão." Josué desligou, com as mãos trêmulas. Nunca tinha entrado num escritório de advocacia. Nunca imaginou que um dia seria chamado por um, e muito menos por causa de uma mulher como Helena. Na manhã seguinte, vestiu sua melhor camisa, calçou os sapatos engraxados e pegou o metrô. O coração batia forte. Não sabia o que esperar, mas sentia no fundo que algo estava prestes a mudar. E estava certo. O escritório de advocacia ficava no 14º andar de um prédio envidraçado na região da Faria Lima. Josué nunca tinha estado em um lugar assim. Os corredores eram silenciosos, o chão brilhava como se nunca tivesse sido pisado e as pessoas falavam baixo, como se cada palavra tivesse preço. Ele chegou 15 minutos antes do horário marcado. Sentou-se na recepção, ajeitou a camisa e esperou. Sentia-se deslocado, como um sapato esquecido na vitrine de uma loja cara. A recepcionista, educada mas distante, ofereceu água. Ele recusou com um gesto tímido. Pouco depois, uma porta de madeira escura se abriu e um homem de terno cinza, cabelos grisalhos e óculos finos apareceu. "Senhor Josué? Pode entrar, por favor." Josué se levantou, engoliu em seco e entrou na sala. Lá dentro já estavam sentados 2 advogados e, para sua surpresa, Alberto Lacerda. O patrão o olhou com a mesma expressão de sempre, fria, impaciente, quase entediada. "O que ele está fazendo aqui?" perguntou Alberto, sem disfarçar o incômodo. A senhora Helena fez questão de que o senhor Josué estivesse presente. E mais, ela deixou uma carta que deverá ser lida por ele. Alberto riu, sarcástico. "Mas ele nem sabe ler?" O silêncio que se seguiu foi espesso. Josué abaixou os olhos, envergonhado. O advogado, no entanto, manteve a postura. "Talvez o senhor esteja desatualizado. A senhora Helena vinha ensinando o senhor Josué a ler há mais de um ano e, segundo ela, ele já estava pronto para ler esta carta." Josué sentiu o rosto queimar. Era verdade. Desde que Helena começara a lhe dar aulas todas as terças-feiras, ele vinha se esforçando como nunca. Lia devagar, com dificuldade, mas lia. E agora, diante de todos, teria que provar. O advogado entregou-lhe um envelope branco, com o nome Josué, escrito à mão. Ele reconheceu a caligrafia de Helena, redonda, delicada, como a voz dela. Com as mãos trêmulas, abriu o envelope, retirou a folha e começou a ler, sílaba por sílaba, palavra por palavra, com o cuidado de quem segula algo sagrado. "Querido Josué, se você está lendo esta carta, é porque confiei em você até o fim. Obrigada por cada conversa, cada silêncio, cada gesto de respeito. Você foi mais do que um motorista. Foi um amigo, um exemplo de dignidade. Eu sei que o mundo nem sempre reconhece os corações nobres, mas eu reconheci o seu. E por isso, deixo a você algo que é meu de verdade. Minha casa de infância no interior de Minas. Um lugar simples, mas cheio de memórias boas. Quero que você e Marta vivam lá, em paz. Quero que vocês sejam felizes. E mais, deixo em seu nome uma doação vitalícia para a ONG de alfabetização que fundei, porque você me ensinou que nunca é tarde para aprender. Com carinho, Helena." Josué terminou a leitura com os olhos marejados. O silêncio na sala era absoluto. Alberto estava imóvel, como se tivesse levado um tapa invisível. Os advogados se olharam respeitosos. "Isso é uma piada", disse Alberto finalmente. "Ela deixou uma casa para ele e uma doação no nome dele. Tá tudo legalmente registrado. A senhora Helena foi muito clara em suas intenções e, se me permite dizer, muito generosa." Alberto levantou-se abruptamente. "Isso é um absurdo. Ela deve estar fora de si. Esse homem mal sabe escrever." Josué não respondeu.
Apenas guardou a carta no bolso, com o cuidado de quem guarda um tesouro. Sabia que não adiantava discutir. Sabia que, para alguns, ele nunca seria mais do que um motorista. Mas para Helena, ele havia sido muito mais. E isso bastava. Nos dias que se seguiram, a notícia do testamento se espalhou discretamente entre os funcionários da empresa, entre os amigos de Helena, entre os vizinhos. Alguns ficaram surpresos, outros emocionados, mas todos concordavam em uma coisa. Aquilo era a cara de Helena, generosa até o fim. Josué, por sua vez, voltou à sua rotina com um novo brilho nos olhos. Continuava dirigindo, por enquanto, mas já fazia planos. Visitou a casa em Minas, apaixonou-se pelo jardim, pela varanda, pela vista do campo. Marta chorou ao ver o lugar. Disse que ali era o pedaço de céu que sempre sonhara. "E agora, meu bem?" perguntou ela, sorrindo. "O que a gente faz com tanta bênção?" Josué olhou para o horizonte e respondeu: "A gente planta o que Helena deixou: amor, aprendizado e dignidade." E foi o que fizeram. Enquanto isso, Alberto mergulhava cada vez mais no trabalho. Mas algo dentro dele começava a ruir. A imagem de Josué lendo a carta não saía da cabeça. Aquela cena o perseguia como um espelho que ele evitava encarar. Pela primeira vez, começou a se perguntar: o que Helena viu naquele homem que ele nunca enxergou? E mais importante, o que ele próprio havia deixado de ver em si mesmo. O tempo passou como passa para todos, sem pedir licença. 3 meses haviam se escoado desde a leitura do testamento e, embora a vida parecesse ter voltado ao seu curso, algo havia mudado, principalmente dentro de Alberto. Ele continuava chegando cedo à empresa, vestindo os mesmos ternos impecáveis, falando com a mesma autoridade, mas seus olhos já não tinham o mesmo brilho. O escritório parecia mais frio, mais vazio, e não era apenas pela ausência de Helena. Era como se a ausência dele mesmo tivesse começado a incomodá-lo. Certa tarde, ao entrar em sua sala, encontrou sobre a mesa um envelope. Reconheceu a caligrafia da esposa de imediato. Era uma carta que ela havia deixado para ele e entregue tardiamente pelo advogado conforme instruções específicas. Somente após 3 meses da minha partida. Alberto hesitou, sentou-se, abriu o envelope com dedos rígidos e leu. Alberto, se você está lendo esta carta, é porque o tempo já passou o suficiente para que a dor tenha dado lugar ao silêncio. E é nesse silêncio que eu espero que você ouça o que nunca quis escutar. Eu te amei. Amei o homem que conheci no início, o sonhador, o ambicioso, o que queria mudar o mundo com ideias, mas aos poucos você foi se tornando outro, mais duro, mais distante, mais preocupado com números do que com nomes. Eu tentei te mostrar, com gestos, com palavras, com paciência, que a vida é mais do que metas e lucros. Mas você sempre teve pressa. E na pressa, perdeu o essencial. Josué me ensinou o que você esqueceu, que ouvir é mais importante do que falar. Que servir com dignidade é mais nobre do que mandar com arrogância. Que aprender é um ato de coragem. Eu não deixei a casa para ele por caridade, deixei por justiça, porque ele me deu algo que você não soube dar: presença. Ainda há tempo, Alberto. Tempo de reaprender, tempo de sentir, tempo de ser. Com amor, Helena. Alberto leu a carta 3 vezes. Depois, ficou ali, imóvel, olhando para a janela. Pela primeira vez em muito tempo, chorou. Não um choro escandaloso, mas um choro contido, doído. Como quem percebe que passou anos construindo um castelo em cima de areia. Naquela noite, não conseguiu dormir. Revirou-se na cama, lembrando de momentos com Helena que havia deixado passar. Lembrou-se do sorriso dela ao voltar das aulas de alfabetização. Lembrou-se de como ela falava de Josué com admiração. E pela primeira vez, entendeu que o problema nunca foi o motorista, foi ele. No dia seguinte, sem avisar ninguém, Alberto pegou o carro e dirigiu até o interior de Minas. Queria ver com os próprios olhos a casa que Helena havia deixado. Queria entender o que ela viu ali e em Josué. A estrada era longa,
mas o silêncio o acompanhava como um velho amigo. Chegou no fim da tarde. A casa era simples, com janelas azuis e um jardim florido. Do lado de fora, Josué regava as plantas. Quando viu o carro, parou, surpreso. Doutor Alberto? Boa tarde, Josué. Desculpe aparecer assim, sem avisar. Josué limpou as mãos no pano que trazia no bolso e se aproximou, cauteloso. A casa é sua agora, disse Alberto, olhando ao redor. Mas eu precisava entender por que ela escolheu. Josué não respondeu de imediato. Depois apontou para o banco de madeira sob a árvore. Ela gostava de sentar ali. Dizia que o vento aqui tinha cheiro de infância. Alberto sentou-se. Josué fez o mesmo. Ficaram em silêncio por alguns minutos, ouvindo os pássaros, o som distante de uma cachoeira, o farfalhar das folhas. Eu li a carta que ela deixou para mim, disse Alberto por fim. E percebi que não conhecia minha própria esposa. Josué olhou para ele com respeito, mas sem submissão. Às vezes a gente só escuta quando o barulho para. Alberto assentiu. Depois olhou para o chão. Eu fui ruim com você. Muitas vezes. Falei coisas que não devia. Te julguei por não saber ler quando eu mesmo não sabia sentir. Josué respirou fundo. Depois disse: A senhora Helena me ensinou mais do que palavras. Ela me ensinou que dignidade não depende de diploma e que perdão é uma escolha. Alberto o encarou, emocionado. Você me perdoa? Josué sorriu com os olhos úmidos. Já perdoei faz tempo, doutor. Só estava esperando o senhor chegar. Naquele fim de tarde, sob a sombra da árvore, dois homens tão diferentes se encontraram pela primeira vez de verdade. Não como um patrão e empregado, mas como seres humanos que por caminhos distintos haviam sido tocados pela mesma mulher e, sem saber, estavam prestes a iniciar uma nova história. Alberto voltou para São Paulo no dia seguinte, mas deixou parte de si naquela casa simples de janelas azuis. A conversa com Josué havia mexido com ele de um jeito que não sabia explicar. Pela primeira vez em anos, sentia-se leve. Vulnerável, sim, mas leve. Como se tivesse tirado uma armadura que já não lhe servia. No escritório, os funcionários notaram a mudança. O tom de voz mais baixo, os e-mails menos ríspidos, as reuniões mais curtas. E principalmente a ausência de gritos. Alguns pensaram que era luto tardio, outros que ele estava doente. Mas ninguém ousava perguntar. O que ninguém sabia era que, todas as terças-feiras à noite, Alberto saía discretamente da empresa e dirigia até uma pequena biblioteca comunitária na zona norte da cidade. Lá, sentava-se numa das mesas do fundo, ao lado de um grupo de adultos que aprendiam a ler e escrever. E entre eles, estava Josué, agora como voluntário. Foi ele quem convidou Alberto, semanas depois da visita à casa. O senhor disse que queria entender mais, aprender mais. Talvez esse seja um bom começo. Alberto hesitou, mas foi. E naquela primeira noite, sentou-se ao lado de uma senhora de 60 anos que mal sabia segurar o lápis. Ela o olhou com um sorriso tímido e disse: Eu achava que era tarde demais para mim, mas aí me disseram que nunca é tarde para recomeçar. Alberto sorriu de volta e pela primeira vez sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Enquanto isso, Josué e Marta se adaptavam à nova vida no interior. A casa herdada de Helena se tornara mais do que um lar. Era agora um centro de acolhimento e aprendizado. Aos sábados, crianças da região vinham para ouvir histórias, desenhar, brincar. Aos domingos, adultos se reuniam para aulas de alfabetização, ministradas por voluntários da cidade vizinha, e às vezes pelo próprio Josué. Ele ainda lia devagar, mas com emoção. Cada palavra era uma conquista, cada frase uma ponte entre o que ele era e o que estava se tornando. E sempre que se sentava diante de alguém que dizia, não consigo, ele respondia com a mesma frase que Helena lhe dissera um dia. Você já sabe mais do que imagina, só precisa confiar. A ONG de Helena, agora rebatizada como Palavras que Acolhem, crescia com a ajuda da doação vitalícia deixada em nome de Josué. Mas ele fazia questão de participar de tudo. Não queria ser apenas um nome em papel. Queria ser presença, exemplo, caminho.
Certa tarde, enquanto organizava os livros da pequena biblioteca da casa, Josué encontrou um caderno antigo, com a capa gasta e folhas amareladas. Ao abri-lo, reconheceu a caligrafia de Helena. Eram anotações das aulas que ela lhe dava, palavras soltas, frases simples, exercícios de leitura e, na última página, uma dedicatória. Alberto, se você está lendo esta carta, é porque o tempo já passou o suficiente para que a dor tenha dado lugar ao silêncio. E é nesse silêncio que eu espero que você ouça o que nunca quis escutar. Para Josué, que me ensinou que ensinar é também aprender, que me mostrou que o saber não está nos livros, mas no olhar de quem quer aprender, que me lembrou que o mundo precisa de mais gente como você. Com carinho, Helena. Josué fechou o caderno com cuidado. Ficou em silêncio por alguns minutos, olhando pela janela. Lá fora o sol se punha devagar, tingindo o céu de laranja e dourado. Marta entrou na sala, enxugando as mãos no avental. Tudo bem, meu bem? Tudo sim, só estava lembrando dela. Marta se aproximou, abraçou-o por trás e apoiou o queixo no ombro. Ela deixou muita coisa bonita, mas o mais bonito foi o que ela despertou em você. Josué sorriu com os olhos marejados. Ela acreditou em mim antes mesmo que eu acreditasse. Em São Paulo, Alberto começava a redescobrir a própria humanidade. Um dia, ao final de uma aula na biblioteca, aproximou-se de Josué, que havia ido visitar o grupo. Eu queria te mostrar uma coisa, disse Alberto, tirando do bolso um pequeno caderno. Era um diário. Nele, Alberto havia começado a escrever sobre sua jornada. Palavras simples, frases curtas, mas cheias de verdade. Nunca pensei que escrever sobre mim mesmo fosse tão difícil, mas também nunca pensei que fosse tão libertador. Josué folheou o caderno com cuidado, leu uma frase em voz alta e disse: Então, hoje eu aprendi que ouvir é mais difícil do que falar, mas também mais importante. Alberto assentiu. Essa foi a lição mais dura, mas a mais necessária. Ficaram em silêncio por um instante. Depois Josué disse: A senhora Helena ficaria orgulhosa. Eu espero que sim, respondeu Alberto com um sorriso triste. Porque agora eu entendo. Ela não deixou a casa para você por pena. Ela deixou porque sabia que você saberia cuidar. Não só da casa, mas do que ela acreditava. Josué colocou a mão no ombro do ex-patrão. E o senhor está cuidando também, à sua maneira. Naquele instante, não havia mais patrão nem motorista. Havia dois homens, diferentes em tantas coisas, mas unidos por uma mulher que soube enxergar além das aparências. Uma mulher que plantou sementes de mudança nos corações de ambos e que agora floresciam, cada uma ao seu tempo. O tempo, como sempre, seguiu seu curso. 1 ano havia se passado desde a morte de Helena, e a ausência dela, embora ainda sentida, já não doía como antes. Doía diferente, como uma saudade que, em vez de ferir, aquecia. Como uma lembrança que não pesa, mas guia. Na pequena cidade do interior, a casa de janelas azuis se tornaram um ponto de encontro. Crianças corriam pelo jardim, adultos se reuniam na varanda para conversar, e os livros circulavam de mão em mão como sementes. Josué e Marta cuidavam de tudo com simplicidade e zelo. Não havia luxo, mas havia vida, e, sobretudo, havia propósito. Certa manhã, Josué acordou mais cedo que o habitual. Sentou-se na varanda com uma xícara de café e um livro nas mãos. Era um romance que Helena havia lhe recomendado, anos antes, quando ele ainda tropeçava nas palavras. Agora, lia com fluência, com prazer, com gratidão. Marta apareceu logo depois, com os cabelos presos e um sorriso sonolento. Já está lendo, meu bem? Tô tentando entender um trecho aqui, olha só, disse ele apontando para a página. O que define um homem não é o que ele sabe, mas o que ele faz com o que aprende. Marta se sentou ao lado dele e encostou a cabeça em seu ombro. Parece que foi escrito para você. Josué sorriu, e por um instante ficou em silêncio, como se saboreasse aquela frase como quem saboreia um fruto maduro. Depois disse: Sabe o que eu acho? Que a dona Helena ainda fala com a gente, pelas palavras que ela deixou, pelas escolhas que ela fez. Marta assentiu, e pelo que ela despertou.
Em São Paulo, a vida de Alberto também havia mudado. Não de forma espetacular, mas profundamente. A empresa continuava funcionando, mas ele já não era o mesmo. Delegava mais, escutava mais e, principalmente, se permitia sentir. Continuava frequentando a biblioteca comunitária, agora como voluntário fixo. Dava aulas de leitura para adultos, escrevia pequenos textos sobre suas experiências e, de vez em quando, visitava a casa de Josué no interior. Tornaram-se amigos, não íntimos, mas sinceros. Havia entre eles um respeito que não precisava de palavras. Certa tarde, Alberto foi convidado para falar em um evento da ONG Palavras que Acolhem. Era uma cerimônia simples, mas simbólica. Celebrava-se o primeiro ano da nova fase da instituição, agora sobre o nome e o legado de Helena. O salão estava cheio. Crianças, professores, voluntários, moradores da comunidade. Josué estava lá, ao lado de Marta. Quando Alberto subiu ao pequeno palco improvisado, o silêncio se fez. Ele respirou fundo, olhou para o público e começou. Eu não estou aqui como empresário, nem como palestrante. Estou aqui como alguém que precisou perder para começar a enxergar, e que graças a uma mulher extraordinária, teve a chance de recomeçar. Fez uma pausa, depois continuou. Helena acreditava que todos têm direito à palavra, à escuta, ao aprendizado. E mais do que isso, acreditava que a verdadeira nobreza está no coração, não no sobrenome, não no saldo bancário, mas na forma como tratamos os outros. Olhou para Josué, que o observava com os olhos marejados. E foi um homem simples, que muitos desprezariam por não saber ler, que me ensinou a lição mais importante da minha vida, que humildade é a porta da sabedoria, e que o saber só tem valor quando é compartilhado. O público aplaudiu, não com euforia, mas com emoção, daquelas palmas que vêm do peito, não das mãos. Depois do evento, Josué e Alberto caminharam juntos até o estacionamento da ONG. O céu estava limpo e uma brisa suave sobrava entre as árvores. Nunca pensei que fosse te ver falando assim, disse Josué com um sorriso discreto. Nem eu, mas às vezes a vida dá voltas que a gente não entende, só aceita. Ficaram em silêncio por alguns passos. Depois, Alberto parou. Josué, eu queria te pedir uma coisa. Diga. Me ensina a dirigir? Josué arregalou os olhos surpreso. O senhor não sabe? Sei, mas nunca gostei. Sempre achei que era perda de tempo. Hoje acho que é uma forma de ir mais devagar, de ver o caminho. Josué riu. Então tá combinado, mas só se o senhor me ensinar a escrever melhor. Quero aprender a contar minha história do meu jeito. Alberto estendeu a mão. Fechado. E ali, no meio do estacionamento de uma ONG, 2 homens selaram um acordo que, além de aulas, era um pacto de humanidade, de troca, de reconstrução. Meses depois, uma pequena crônica escrita por Josué foi publicada no site da ONG. Tinha o título simples: O dia em que aprendi a ler com o coração. No texto, ele contava com palavras simples e verdadeiras, como uma mulher lhe ensinou a ver o mundo de outro jeito, e como ao aprender a ler, ele aprendeu também a perdoar, a confiar, a recomeçar. O texto viralizou, não por ser literariamente perfeito, mas por ser genuíno. Tocou milhares de pessoas. E entre os comentários, um se destacava. Essa é a história que o Brasil precisa ouvir, porque nela a gente entende que o saber é uma ponte e que todo mundo merece atravessar. No fim, Helena não deixou apenas uma casa, uma doação ou uma carta. Ela deixou um legado, um traço de luz nas vidas que pareciam distantes, mas que no fundo estavam ligadas pelo que há de mais humano, a capacidade de mudar. E como ela mesma escreveu um dia no bilhete que Josué guardava até hoje, o que a gente planta com amor, floresce até no asfalto.